Primeiro senador inscrito para a arguição, indicado líder Rogério Marinho. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras, senhores sabatinados, eminente senhor Paulo Gonet, Flávio Dino, senador Flávio Dino, ministro Flávio Dino. Bom, primeiro, dizer a Vossas Excelências que é uma responsabilidade muito grande, e eu fiz questão de ser o primeiro a falar, até para que fique claro qual é o nosso sentimento, de que forma nós estamos enxergando esse processo que hoje estamos todos submetidos. Ouvi as falas iniciais dos senhores, e bem como dos relatores, e para mim está muito claro que existem boas intenções. Mas de boas intenções, senhores, o inferno está repleto. E por isso me permita fazer algumas ponderações. Me dirigirei inicialmente ao eminente procurador Paulo Gonet. Perguntaria a Vossa Excelência qual seria o papel que Vossa Excelência vai ter como chefe da Procuradoria, como Procurador-Geral, diante das reiteradas, eu diria, ações do Supremo Tribunal Federal, notadamente na questão do inquérito da fake news, que impede a forma e a ação do Ministério Público, que deveria ser o autor daquela ação. Não toma conhecimento das manifestações do Ministério Público Federal. Perguntaria a Vossa Excelência também em relação à liberdade de expressão e censura. Por ocasião das eleições no segundo turno, uma decisão daquele tribunal, inclusive com uma frase célebre da ministra Carmen Lúcia, que a censura prévia poderia ser veneno ou remédio, e dessa forma se votou para se impedir que um documentário fosse publicizado sem sequer conhecer o conteúdo daquele documentário, se esse tipo de agressão à Constituição e aos direitos fundamentais do cidadão brasileiro vão ser permitidos por Vossa Excelência no exercício da atividade como Procurador da República. Dito isso, uma rápida contextualização, me dirigindo agora aos senhores, os dois, dizer que nós estamos vivendo um momento muito difícil no Brasil, a exemplo de outras crises que ocorreram em tempos pretéritos. E mais do que nunca é necessário que nós tenhamos o espírito da pacificação, da conciliação, do entendimento que é absolutamente necessário conviver com opiniões divergentes, com pessoas que pensam de forma contrária ao que nós professamos e que temos como visão de mundo. Nós estamos aí com uma situação em que claramente há uma hipertrofia de um poder sobre o outro, e falo do judiciário sobre o legislativo. Eu ouvi aqui frases do eminente senador e ministro, candidato ao Supremo Tribunal Federal, como harmonia de poderes, separação de poderes, garantia de direitos, liberdade de expressão, presunção de inocência, frases todas elas amparadas na nossa Constituição Federal. Eu perguntaria ao eminente sabatinado Flávio Dino, e faria anteriormente aqui um preâmbulo, na minha opinião, exige, além da questão que foi colocada, qualidades essenciais para ser magistrado, para ser ministro. Não só a ilibada reputação e notório saber, mas uma manifestação técnica nos autos do processo. Então, recentemente, por exemplo, Vossa Excelência não teve como apresentar as imagens de 8 de janeiro do Ministério de Vossa Excelência. Mais de 200 câmeras, apenas 4 foram apresentadas. E Vossa Excelência, de uma forma jocosa, disse que não era o autor, ou o condutor, ou o gerente daquele contrato, então não tinha como apresentá-las. Não obstante, Vossa Excelência foi o primeiro, no dia 8 de janeiro ainda, de fazer julgamento prévio sobre aquele evento, de que as pessoas que haviam depredado e barbarizado eram terroristas e precisavam ser combatidas como tal. Vossa Excelência não teve o mesmo posicionamento por ocasião da questão da Alesp, por exemplo, recente, ou da depredação que ocorreu em 2017, na esplanada do Ministério, quando vários prédios foram depredados. Então, eu
Acho que é uma qualidade que Vossa Excelência demonstra ter dificuldade de possuir. A questão da inércia por provocação nos termos da lei. O judiciário deve ser inerte. Nós estamos passando por um momento em que há mais de 5 anos nós temos um processo aberto, um inquérito aberto de ofício, onde o juiz que preside, inclusive, é parte do processo, né? Designa as autoridades policiais, né? Então, esse é um problema que eu acho que Vossa Excelência vai se debruçar caso chegue ao Supremo Tribunal Federal, conversando com os pares de Vossa Excelência, se essa situação, que é uma situação excepcional, ou deveria ser, deve continuar a ser banalizada e observada como se fosse uma coisa comum, né? Então, qual é a posição que Vossa Excelência vai tomar em relação a esse caso? Lembrando que foi dito na época que era uma forma do tribunal se defender das agressões que eram feitas contra a democracia. Muito bem. Se existia essa ameaça, ela foi, teoricamente, suprimida com o resultado das eleições. Nós já estamos há um ano nas eleições e essa situação perdura e não vejo o horizonte próximo de término, de restabelecimento dessa normalidade democrática tão sonhada por todos nós e preconizada pelos fundamentos que Vossa Excelência, inclusive, fez questão de frisar. A questão da isenção, da imparcialidade, do equilíbrio do magistrado. Vossa Excelência teve uma reunião com membros do Big Perto, que foram inclusive publicizados, e utilizou palavras claramente intimidatórias. Vossa Excelência foi no mínimo grosseiro, né, deselegante. Vossa Excelência abusou da autoridade que Vossa Excelência tem como ministro da Justiça, fazendo declarações que, por mais bem intencionadas que elas tenham sido, não cabe, não coadunam com o exercício da função que Vossa Excelência exercia naquele momento, né, com intimidação, com palavras fortes, no sentido de dizer, inclusive, que a liberdade ou a forma como se via a questão da imprensa não existia, e a partir daquele momento seriam tomadas medidas fortes. Então, a questão do equilíbrio e da imparcialidade, da isenção necessária, Vossa Excelência demonstra ter dificuldade. Quanto à isenção ainda, Vossa Excelência fez afirmações tipo: Bolsonaro é um serial killer, né? É o próprio demônio. Olha, Bolsonaro hoje lidera seguramente a metade da população brasileira que vota. Foi constatado nas outras eleições, o país está polarizado. Vossa Excelência acredita que, caso seja ministro do Supremo Tribunal Federal, Vossa Excelência terá isenção para julgar o presidente Bolsonaro ou aqueles que têm uma questão ideológica com afinidade com o bolsonarismo? Vossa Excelência também afirma, recentemente, em uma entrevista que deu, de que o bolsonarismo para Vossa Excelência é mais perigoso do que traficantes, né, do que marginais perigosos. Então, esse tipo de abordagem depreciativa depõe contra a imparcialidade necessária que um juiz deveria ter. Que Vossa Excelência comentasse a respeito dessa situação. A cordialidade, acho que todo magistrado tem que ser cordial com as partes, independente das culpas que porventura serão provadas. Vossa Excelência foi convidado de forma reiterada para ir ao Congresso Nacional. Eu admito até que tenha havido até algum exagero. E Vossa Excelência participou de vários momentos. Mas Vossa Excelência teve o cuidado de, em um determinado momento, mandar ofício dizendo que temia pela sua integridade física junto aos pares que Vossa Excelência disse, né, que respeita, apesar de não serem senadores, são deputados federais e membros do Congresso Nacional. Então Vossa Excelência disse que temia pela sua integridade física. Mas o senhor não temeu pela sua integridade física quando foi à Favela da Maré, com pouquíssima condição de segurança pública. Então, me pareceu um contrassenso lógico e uma falta de cordialidade com o Congresso Nacional. Em relação, eminente senador e ministro da Justiça, a questão do ativismo político. E aí eu peço a especial atenção a Vossa Excelência. O ministro Barroso, hoje presidente do STF, afirma: nós derrotamos o bolsonarismo. Uma frase forte, dita no Congresso da ONU, e Vossa Excelência estava ao lado dele, nesse mesmo dia, na ONU. Uma movimentação política em que um presidente do Supremo Tribunal Federal, ou que seria presidente do Supremo Tribunal Federal, dá uma demonstração clara de que defende o espectro ideológico e participou
pelo que se infere das palavras dele, do esforço para derrotar um espectro político em detrimento do outro. Isso me parece muito grave. E o ministro Barroso, ainda, quando no seu discurso de presidente do Supremo Tribunal Federal, fala de uma agenda para o Brasil. Redução de pobreza, desenvolvimento econômico, social sustentável, educação básica, trabalho formal, ciência e tecnologia, saneamento básico, habitação popular, liderança global em matéria ambiental. Os ministros do STF são executivos? São legislativos? A justiça deve ser inerte, deve ser aquela que dirime as contendas da sociedade, ou deve ultrapassar os seus limites e exercer, como tem sentido ultimamente, o seu poder político, né? Ou seja, o STF transformou-se num poder político que rivaliza com o executivo e com o legislativo, provocando um desequilíbrio claro entre os poderes da República. Por fim, eminente sabatinado, eu espero que Vossa Excelência, ao responder aos questionamentos que faço, leve em consideração, para concluir, leve em consideração que essa sabatina, que Vossa Excelência deixou claro, que iria responder sobre aspectos técnicos e não políticos, tem que levar em consideração que Vossa Excelência, caso aprovado, terá mais de 20 anos como ministro do Supremo Tribunal Federal. E as ações que Vossa Excelência vai perpetrar lá no Supremo Tribunal Federal vão influir e impactar diretamente a sociedade brasileira. Então é justo que nós tenhamos de Vossa Excelência respostas claras a respeito desses questionamentos, para que nós tenhamos também qual é a nossa expectativa de como Vossa Excelência vai se comportar como ministro. O que o discurso que Vossa Excelência faz, eu quero reiterar. Eu concordo com ele, com as premissas que a Constituição aqui nos respalda. Mas a prática de Vossa Excelência como ministro da Justiça, recentemente não vou adentrar no passado, mas como ministro da Justiça que precisa ser alguém que tem equilíbrio. Vossa Excelência, infelizmente, demonstrou o contrário. Agradeço a Vossa Excelência. Conceda a palavra ao doutor Paulo Gonet. Obrigado, senador. Duas questões foram postas, uma relacionada com as ações dentro do inquérito, chamado inquérito da fake news no Supremo, e outra questão relacionada com liberdade de expressão e papel do Ministério Público. Com relação ao primeiro tema, eu devo dizer a Vossa Excelência que eu tenho por princípio não me manifestar publicamente de algo que eu não tenha total domínio, que eu não tenha conhecimento pleno. Tem um outro princípio também, que é de respeitar ao máximo a autonomia dos outros poderes, dos colegas, das atribuições dos colegas dentro do Ministério Público. Também tenho como princípio me dedicar ao máximo às minhas atividades dentro das competências que me foram atribuídas para os encargos para os quais eu fui indicado. Então, com relação ao inquérito das fake news, o que eu posso dizer a Vossa Excelência é que eu não sei o que está acontecendo ali. Parte desse inquérito, segundo o que consta, está em segredo de justiça. Quem atua nesse tipo de processo é o Procurador-Geral da República. Não me caberia buscar conhecer esse inquérito antes de merecer a confiança de Vossas Excelências e de ser nomeado pelo Presidente da República para o cargo. Portanto, eu lamento, mas eu não tenho informações que me permitissem uma abordagem não leviana, uma abordagem que pudesse ser realmente construtiva e objetiva sobre o assunto. Com relação ao papel do Ministério Público no campo da liberdade de expressão, o que eu posso dizer é que o Ministério Público sempre vai procurar preservar todos os direitos fundamentais e todas as liberdades. Mas nós sabemos que os direitos fundamentais, eles muitas vezes entram em atrito com outros valores constitucionais. E aí eles precisam ser ponderados, saber qual daqueles que vai ser o predominante
numa determinada situação. A liberdade de expressão, portanto, não é plena. E a liberdade de expressão ela pode e deve ser modulada de acordo com as circunstâncias. Por exemplo, o senhor não vai ter uma liberdade de expressão plena no âmbito comercial. Há limitações para o que se pode afirmar num informativo, num índole publicitária. Há certas limitações à liberdade de expressão conforme um assunto esteja ou não em segredo de justiça. Até considerações de ordem da moralidade pública predominante também implicam algumas restrições à liberdade de expressão. O ambiente em que a liberdade de expressão vai ser invocada também vai ser relevante para apurar a sua exata extensão. Para dar um exemplo clássico, se alguém aqui dentro desse recinto gritasse fogo, né, pode-se imaginar o tumulto que não geraria. Daí a gente pode dizer que vamos calar esse sujeito, né? Vamos segurar, esse sujeito não pode ter, se ele estiver no microfone gritando fogo, fogo, com certeza o presidente da comissão cortaria a palavra, cortaria o microfone. E seria um atentado à liberdade de expressão, não nessa medida em que a liberdade de expressão não é absoluta e ela tem que ser avaliada caso a caso, conforme o ambiente mesmo em que esse direito está sendo invocado. No campo eleitoral, a liberdade de expressão também sofre modulações. Certas afirmações, certas expressões relacionadas com um candidato às eleições podem, às vezes, ser reduzidas, serem impedidas de se manifestar, na medida em que não haja a possibilidade do retorno, da possibilidade do debate, a possibilidade da réplica. Houve um caso bastante conhecido de um candidato ao governo de um estado que, no domingo das eleições, descobriu que ia ser publicada uma matéria que o arrasava, que o pintava como um corrupto. E ele não haveria tempo para ele vir a se contrapor àquelas afirmações. Aquele jornal ia ser publicado no domingo das eleições e, com certeza, iria influenciar enormemente os eleitores que costumam ser mais renitentes e deixam para tomar a sua decisão na última hora. Por uma decisão de um dos mais eminentes ministros que já passou pelo Supremo Tribunal Federal, o ministro Sepúlveda Pertence, houve uma liminar proibindo que o jornal publicasse aquela matéria no domingo, no dia exato das eleições. E justamente por causa disso, porque aquela matéria prejudicaria a própria finalidade da liberdade de expressão dentro do contexto eleitoral, que é permitir ao eleitor ter um exato domínio dos fatos que são relevantes na hora em que ele vai escolher o seu representante, que é um dos fatos mais importantes que pode haver na vida pública. Então, há certas limitações à liberdade de expressão que servem a esse propósito, garantir a legitimidade das eleições na medida em que não se expõe o eleitor a uma informação que não pode ser contrariada, que não pode ser contraposta e que acaba terminando por viciar a vontade do eleitor nesse momento tão crítico. O que eu posso dizer a Vossa Excelência é que o Procurador-Geral da República vai procurar sempre atuar dentro desse campo, na defesa das liberdades públicas, mas sempre considerando que nenhuma liberdade é absoluta e precisa ser conciliada com outros valores de ordem constitucional. Com a palavra, o indicado Flávio Dino. Bom, em primeiro lugar, quero reiterar que as imagens que foram aludidas foram entregues à CPI. Eu tenho os ofícios aqui. É claro que há um contrato
que não foi celebrado por mim, foi celebrado em 2018, e eu não era ministro, que dispunha sobre o modo como as câmeras funcionam. As imagens externas foram todas entregues, todas. Eu não sei de onde surgiu essa ideia de que faltam imagens. Não, sobram imagens sobre o 8 de janeiro, inclusive a do Ministério da Justiça. Houve 2 ou 3 ofícios encaminhando isso à CPI, estão lá 160 horas, mais ou menos, de filmagem. Agora, eu lembro que o Ministério da Justiça não foi invadido, em nenhum momento. Então, as câmeras, grande parte delas, funcionam por movimento. Ou seja, se não há movimento, elas não ligam. E outras tantas foram examinadas pela Polícia Federal e foram consideradas desnecessárias pela Polícia Federal porque eram corredores vazios, já que não houve invasão no Ministério da Justiça. Isso aconteceu também no Senado, aconteceu no GDF e em outros órgãos. O contrato dispunha sobre conservação em 30 dias. 7 meses depois, é claro que não já havia essas imagens internas inúteis, de corredores ou de câmeras que obviamente não foram nem acionadas. Então todas as imagens foram entregues à CPI. Em relação a casos concretos, como disse o Dr. Gonet, é claro que eu não posso me pronunciar, porque isso decorreria impedimento ou suspeição. Então, sobre o inquérito que lá tramita, evidentemente eu vou me pronunciar no momento próprio nos autos, e não agora, antecipadamente, porque isso quebraria os deveres de imparcialidade inerentes ao exercício da magistratura. Em relação a Big Techs, a situação ali, infelizmente houve uma edição, era de ameaça à vida de crianças. Havia 8 perfis na internet com o nome do assassino das crianças de Suzano. Era esse o fato. E nós pedimos à empresa que retirasse, porque isso é apologia de fato criminoso. Aquela fala minha indignada, justamente indignada, de pai, é de que a empresa respondeu que não tiraria, porque considerava que, à luz dos termos de uso e da liberdade de expressão, ter um perfil de um homicida na internet não é apologia do homicídio. E claro que a minha resposta foi aquela: esse é o fato. Não era, portanto, nada desvinculado do cumprimento dos meus deveres de zelar pela vida das crianças, na medida em que é abjeto que haja perfis de um assassino no ar. Então esse foi o contexto, e o Dr. Gonet, com seu brilhantismo, dissertou sobre os parâmetros doutrinários acerca da liberdade de expressão, que ali disse: ora, se existe um crime de calúnia, difamação, injúria, incitação à prática criminosa, apologia de fato criminoso, racismo, tudo isso está votado pelo Congresso Nacional. Então, é claro que há uma fronteira da liberdade de expressão, como o Dr. Gonet disse. A liberdade de expressão não alberga, não protege calúnia, não protege ameaçar a vida de crianças, não protege racismo. Foi isso que eu ali disse e aqui reitero. Sobre comparecimento ao Senado e à Câmara. Senador, eu compareci aqui 8 vezes. Tenho certeza que sou recordista de detentor de convites e convocações. São mais de 120 convites e convocações. Atendi as que foram possíveis. Ainda assim, aqui estive durante 29 horas e 30 minutos. A minha presença na Câmara, no Senado, nesse ano, completou 29 horas e 30 minutos de atendimento a convocações e convites. Isso, claro, é uma prova de respeito às casas parlamentares. E, finalmente, sobre o Complexo da Maré. Eu tenho aqui os ofícios, e todas as senhoras e os senhores, assim como eu, conhecemos bem a realidade brasileira. Dizem que eu subi o morro. Não havia morro. Houve um ingresso em 15 metros a partir da Avenida Brasil, atendendo a um convite. E eu tenho aqui os ofícios. Estão aqui. 3 dias antes foi comunicada a Polícia Rodoviária Federal, foi comunicada a Polícia Federal, foi comunicada a Polícia Civil do Rio de Janeiro, foi comunicado o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, foi comunicado a Polícia Militar do Rio de Janeiro, todos previamente. E todas essas instituições estavam presentes lá. Eu não sei também de onde
tiraram essa história de que não havia segurança. Havia, de todos esses órgãos aqui, que foram comunicados 3 dias antes da visita. Então, esses foram os fatos. É claro que ali compareci e considero que é dever do cargo atender a todos os convites que venham da sociedade, assim como eu reúno com empresários. É claro que eu atendo convites das pessoas mais pobres também, e fiz isso a minha vida inteira, e fiz com total segurança a minha integridade física, até porque ali está minha esposa e nós temos filhos, e claro que eu não compareceria sem segurança. E portanto, essa é a prova, e eu me faço acompanhar aqui sempre de provas documentais que lastreiam as afirmações que tenho aqui feito. Senador Rogério Marinho, para a réplica. Obrigado, senhor presidente. Bom, primeiro agradeço as respostas. Eu faço um questionamento ao eminente procurador. Veja, Vossa Excelência escudou-se brilhantemente aí, que é uma tese que está sendo julgada, o senhor não tem conhecimento, mas esse inquérito ele foi objeto de um mandato de segurança feito pela Associação de Procuradores da República. Então, é público e notório. Eu perguntei a Vossa Excelência, a minha preocupação é que o senhor não considera que há um atentado à democracia brasileira com o fato de que uma ação excepcional de abertura de um inquérito por ofício está se tornando uma questão banal e interminável. Essa foi a pergunta que eu fiz a Vossa Excelência. Se Vossa Excelência, como procurador, vai observar essas práticas e elas vão continuar, ou Vossa Excelência vai ajudar para que a Constituição seja efetivamente exercida, né? Eu queria apenas fazer uma digressão em cima da segunda resposta que Vossa Excelência me deu, que bate aqui com o ministro Flandino, que eu quero inclusive elogiar. Vossa Excelência hoje está bastante cordato, não está tranquilo. Vossa Excelência está bem hoje, parabéns. Posso dizer que a minha grande preocupação hoje é com a questão da liberdade de expressão. Porque quando Vossa Excelência falou que ela é relativa, nós sabemos que dentro do corolário jurídico existem formas de se refrear os excessos, a injúria, a calúnia, a difamação. Dentro desse colegiado existem aqui as comissões de ética, né? Onde os senhores membros, caso se excedam, podem e devem ser submetidos para eventualmente serem refreados, serem admoestados, serem punidos eventualmente. Mas nós estamos vendo no Brasil uma situação de relativização da democracia. Eu pediria atenção, viu, Mourão, meu amigo Mourão, do nosso sabatinário aqui. Nós estamos vivendo aqui no Brasil um problema muito sério, de que a relativização da liberdade de opinião, até da prerrogativa do mandato do parlamentar, está sendo relativizada e banalizada. Me permitam ler rapidamente aqui um trecho de um discurso de um cidadão chamado de João Marinho, que Vossa Excelência referenciou, por ocasião de um evento que toda a sociedade brasileira deve se lembrar, porque foi lembrado aqui pelo meu ilustre companheiro Randolph Rodrigues, que foi a questão de 1968. Naquela oportunidade, um parlamentar havia se utilizado da tribuna para fazer um discurso que foi julgado ofensivo pelas Forças Armadas. E o governo, na ocasião, pediu para aquele parlamentar ser cassado, processado e cassado, porque havia falado mal das Forças Armadas. E ele disse naquela oportunidade o seguinte: ele citou aqui uma frase do juiz Black dizendo o seguinte: em última instância, e eu chamo a atenção de Vossa Excelência, todas as dúvidas desse caso se fundem numa só: saber se nós, como povo, tentaremos, em atitude medrosa e fútil, preservar a democracia com métodos totalitários, ou se, de acordo com as nossas tradições e a nossa Constituição, teremos a confiança e a coragem de ser livres. Veja, a censura prévia, o cerceamento da liberdade de opinião, a desmonetização dos sites, a prisão de jornalistas. E ele prossegue: o que está em jogo nesse lance é saber se poderemos praticar a Constituição adotando métodos totalitários de sufocação à liberdade de palavras frouxamente,
ou se defenderemos essa liberdade mesmo quando a palavra é injustamente, e concluo, senhor presidente, a palavra é injustamente usada, confiando em que possa ser contestada, não pela brutalidade do silêncio forçado, mas pelo contrário, pela ampla discussão, a fim de que o abuso seja afinal corrigido. Eu deixo essas palavras do passado, de alguém que já faleceu, para dizer a Vossa Excelência que mais do que nunca nós precisamos de tolerância, de pacificação, que a beligerância, né, que a truculência, que a forçação de situações em que impede que os cidadãos brasileiros possam se manifestar está gerando um clima insustentável nesse país. E Vossas Excelências, caso sejam efetivamente convalidados pelo plenário nas ilustres e importantes posições que Vossas Excelências hoje estão sendo sabatinados, eu rogo que tomem atitude nesse sentido, né? Se coloquem dessa forma e defendam, sobretudo, a Constituição. Muito obrigado. Vou conceder o nosso sabatinado. Vai se ausentar. Vou passar, como ele fez a pergunta ao doutor Paulo, vou passar para a tréplica ao doutor Paulo. Obrigado, presidente. Obrigado, senador. Mais uma vez, o que eu posso dizer é que todas as vezes que o Senado chamar o Procurador-Geral da República a prestar informações, qualquer que seja o Procurador-Geral da República, ele só pode prestar as informações que ele esteja seguro, né, para ser, inclusive, intelectualmente honesto e funcionalmente responsável perante essa casa. Com relação a esse tema do inquérito das fake news, eu volto a dizer, qualquer menção que eu fizesse, qualquer avaliação que eu fizesse, seria leviana no sentido de que não conheço o processo na sua inteireza. Não sei quais foram as manifestações que o Procurador-Geral da República expendeu nesse processo. Mas o que eu posso assegurar a Vossa Excelência é de que, se eu merecer o crédito de Vossas Excelências e vier a ser nomeado Procurador-Geral da República, eu pretendo exercer as atribuições do Ministério Público na sua inteireza e, como é até um dever imposto pela lei orgânica do Ministério Público que Vossas Excelências editaram, votaram e discutiram, eu pretendo defender também todas as prerrogativas do Ministério Público. Esse é um dos deveres do Ministério Público, especialmente do Procurador-Geral da República. Muito obrigado. Senhor presidente, sem querer atrapalhar o processo, é porque apenas uma pergunta essencial não foi respondida pelo eminente Flávio. Só uma pergunta. Eu fiz várias, ele não quis responder outra, mas uma é importante. Eu perguntei se ele se julgaria impedido de se posicionar em relação ao presidente Bolsonaro. Só fazer um registro aqui, que a gente vai seguir esse rito que nós estabelecemos antes da devida sessão. 10, 5 e 5. Nessa tese aqui, vai começar, só para fazer isso. Oi? É só essa única... Mas eu não posso continuar aqui? Pode. Então, agora eu só pediria a Vossa Excelência, quando ele voltar, se ele só respondesse a isso. Não, o Cajuru, isso aqui é uma sabatina, Cajuru, calma. Só uma sabatina. Vossa Excelência. Sim. Próximo senador inscrito, senador Spiridione. Senhor presidente.